hoje nós estamos aqui, nós vamos entrevistar o professor Hamilton Vale, uma pessoa que tem no Instagram um programa chamado Café com Pimenta. Café tem hora que vai com açúcar e tem hora que vai com pimenta, não é isso, professor? A maioria das vezes apimentado. Boa noite, professor. Ele é formado em filosofia, teologia, gestão pública, especialista em gestão pública municipal, filosofia social e política. Mestre em política pública, doutorado em gestão pela Universidade em Portugal, doutorado em direitos humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Prazer em recebê-lo aqui, doutor, no nosso programa. Obrigado por aceitar nosso convite para a gente bater esse papo hoje, principalmente sobre política pública. Muito obrigado, Carlos Maceira, Carlos Rebouças, aos telespectadores. É um prazer, né, estar aqui no programa de vocês. Obrigado. Programa de grande referência, é uma honra. Obrigado. Rebouças, meu irmão, boa noite. Boa noite, Macieri. Boa noite, professor. É sempre um prazer trazer alguém nesse programa que entenda de política, maiormente do estado do Ceará, para não levarmos esclarecimentos aos nossos telespectadores, que eu saúdo com uma boa noite. Professor, como é que anda a nossa política aqui no Ceará, principalmente na área de segurança pública? Como o senhor vê essa candidatura do Camilo Santana para Senado? Como o senhor vê essa gestão da governadora Isolda? Como o senhor está vendo esse quadro político aqui do nosso estado do Ceará? Carlos, assim, eu gostaria de fazer assim, um recorte histórico, claro, né? Assim, nós vamos colocar esse grupo aí com um grupo que se dizem 16 anos, mas na verdade eu acho que esse grupo ele gravita no poder desde a época do governo das mudanças, 86 para cá, havendo essa alternância do poder, né? Mas enfim, é o mesmo grupo político, né? E que nós percebemos que em alguns aspectos, como sobretudo a segurança, vem se deteriorando bastante, né? O nosso estado hoje, Fortaleza, infelizmente, totalmente loteada, né? Fatiada pelas facções, pelos grupos que dominam os bairros da nossa cidade. Fortaleza hoje não é mais uma cidade que tem os chamados hot centers, né? É uma cidade que hoje ela é pandêmica, né? Que podemos dizer isso, a violência, não tem mais bairro, não tem mais local que você dê mais segurança, ou aquele local que pseudamente é um local perigoso. Que antigamente dizia isso, naquele local é perigoso. Naquele lugar é perigoso, não vai tal hora, não vai sozinho. Hoje você está vivendo um momento de verdadeira intranquilidade. Isso eu estou colocando no ponto de vista da nossa cidade, Fortaleza, mas isso chegou também nas cidades do interior, né? A mesma lógica de domínio desses grupos paralelos, né? Esse estado paralelo que começa a se formar pela, evidentemente, uma ausência profunda do Estado, né? Um Estado ausente, um Estado que não se faz impor diante da violência que aí está. Eu acho assim, o Camilo tem todo o direito, né, o ex-governador Camilo Santana, de pleitear a vaga para senador. Espero que a sociedade cearense ela possa ter aí o discernimento e o juízo de fazer o bom julgamento. Penso que nesses 8 anos não foi um governo que teria, para mim, a nota máxima, muito pelo contrário, se passasse, passaria se arrastando por uma média. Eu acho um governo extremamente tacanho, do ponto de vista de todos os aspectos. Eu acho que a condução do processo também da crise sanitária, da pandemia, acho que foi desastrosa, né, do ponto de vista de fechar tudo, né, sendo de uma irracionalidade, de uma falta de bom senso, tudo colocado em nome da saúde, mas a gente também percebia que houve um certo exagero e uma vontade também de fazer daquilo um ato político e se transformou num ato político. Mas a violência hoje, eu acho que o Ceará, ela é um estado que preocupa demais a todos nós, né, que vivemos nessa sociedade, que pagamos nossos impostos e que vemos e percebemos hoje essa situação que é uma calamidade. E aí eu quero logo entrar num assunto com você que para mim é muito simbólico, né, extremamente forte, quando você percebe que quando teve aquela tentativa de se fazer a CPI do narcotráfico, Rebouças, não sei se o título era esse, pela Assembleia, quando o atual presidente, que é um dos postulantes a concorrer como governador, junto com a atual governadora, Isolda Sela, ele na tribuna disse que não iria votar a favor em função de medo, né, que ocorresse alguma coisa com sua família. Então, veja bem, quando o representante do Estado, que deveria passar para a sociedade essa segurança, em um ato na tribuna, em um ato público, diz isso, praticamente diz assim, olha, vocês aí se virem, né? Porque nem o Estado tem essa capacidade, nem eu, como representante do Estado, posso garantir a minha própria segurança ou da minha família. É lamentável, é preocupante quando a sociedade percebe essa fragilidade nas suas instituições.
Marcelo, e aqui, pegando o gancho do que o professor falou, né, eu como cearense, nascido e criado aqui em Fortaleza, né, no estado do Ceará, familiares ali de Lavras da Mangabeira, né, família Alencar, ali de Umari, né, um abraço aí para Umari, no interior do estado do Ceará, familiares também ali na região do Aracati, né, os Gondins ali, naquela região do Icapuí também, os Rebouças, né, então eu sou cearense da gema, como se diz. E o que o professor falou é bem verdade. Desde 1986, que o mesmo grupo político comanda o Ceará. Nós saímos das mãos de um grupo de coronéis, na época capitaneada pelo o coronel Adalto Bezerra, né, os Bezerra na época, né? Fomos para o Gonzaga Mota, que digamos assim um governo meio que de transição entre um grupo e outro. Gonzaga Mota fez, aí é famoso pelos Gonzaguinhas, né? Os hospitais têm estado em Fortaleza, principalmente, mas era até então, todo o governo do estado do Ceará era um governo, digamos assim, amador. O único mérito que a turma, e aqui tem que dar nome, né? Tasso Gereissati foi quem começou, de lá para cá todos estão ligados a ele, não tem rivalidade, não tem inimizade, nem contrariedade nos ideais políticos, são tudo da mesma turma. O que mudou, na verdade, do Tasso Gereissati para cá foi que ele transformou a administração do estado do Ceará em algo profissional. Deixou de ser amador, o estado era gerido como se fosse algo, por exemplo, como se não fosse uma empresa, porque o estado é uma empresa, né? Então, assim, que tem por fim o bem-estar dos cidadãos, mas financeiramente ele tem arrecadação, ele tem gasto, ele tem prioridades, é gerido como uma empresa. E foi o Tasso Gereissati que passou a cuidar do estado do Ceará dessa forma. E de lá para cá, foi a única coisa que andou. Foi exatamente a arrecadação, por exemplo, a Cefaz se orgulha no estado do Ceará, na pessoa do secretário Mauro Filho, durante muitos anos, de ser um dos maiores arrecadadores do Brasil, e é pura verdade. É uma máquina de arrecadar imposto, o governo do estado do Ceará. Qual é o grande problema? Uma empresa, ela arrecada para enriquecer os seus proprietários. O estado não, ele arrecada para quê? Para propiciar, devolver em benefício para o cidadão, que é o que nunca aconteceu com essa turma que está aí desde 1986 no poder no estado do Ceará. Né? Nós temos uma educação falida, onde criou-se um modelo que todas as séries os professores têm que passar o aluno, independente de ele atingir a média, a nota. Para quê? Para gerar aí números para órgãos como a Unicef, como a Unesco, como a ONU, né? E para o governo federal do Brasil para receber verba de como se fosse a melhor educação. Né? Vai sobrar a melhor educação do Ceará. Não é verdade. Uma das melhores do Brasil. Não é verdade. Tem crianças em quinta série que não sabem ler e escrever. Não são nem analfabetos funcionais, não. São analfabetos mesmo. Mas nós vamos ter mais tempo no programa para falar disso. Vou passar para a saúde rapidamente. Falida, tá? Saúde falida. Nós temos um hospital de referência em Fortaleza, que é o Frotão, né? Gerido pela Prefeitura de Fortaleza. Nós temos o HGF, gerido pelo Estado do Ceará. Só, né? Inauguraram algumas unidades no interior, né? A falência que agora refletiu-se, você sabe, né, Marcelo, o professor não sei se sabe, eu fui internado com Covid, eu sei o que é ter falta de ar, né? Eu fui entubado 3 vezes, traqueostomizado 2, né? É um milagre na minha vida, eu fiquei 2 horas sem respirar, a máquina pitando 0 todo roxo. Aí é questão de milagre mesmo. Então eu sei o que é você passar falta de ar. E eu imagino, eu estava no hospital particular, com ar-condicionadozinho gelando, com médico particular contratado, pagando ali R$800 a diária do médico. Né? E a pessoa que dependeu do hospital público, eu vi um vídeo de um rapaz sendo abanado por uma enfermeira. O rapaz lá em coma, ele sendo abanado porque não tinha ar-condicionado no hospital. Então, assim, é revoltante. Né? E para finalizar essa minha fala inicial, segurança pública é uma piada. Né? O ex-governador Camilo Santana lançou um projeto chamado Ceará Pacífico. Uma piada de mau gosto com o cidadão cearense. Um projeto onde ele visava que até 2030 o Ceará, meu amigo, só fez piorar. É sabido por todos
que se você sair em qualquer, como o professor disse, não tem mais o canto perigoso. Se você sair em qualquer rua de Fortaleza com o celular na mão, fazendo uma selfie, uma filmagem, uma coisa, você está pondo não é só o celular em risco não, é a sua vida. Então nós vivemos num estado entregue à bandidagem e aonde não existe, nem nunca existiu, vontade política dessa turma que está saindo aí e que está querendo se perpetuar no poder ainda, nunca teve vontade política deles de tornar o Ceará um local seguro para o cidadão. Marcelo, só em relação à saúde, interessante, você trouxe um ponto que é com relação tocante à saúde. Em 2012, eu tive um problema com uma pessoa da minha família que precisou de uma UTI. E já tinha falta da UTI 2012, faz 10 anos. Em 2016, aconteceu um fato de um amigo também, e foi para esse central de regulação de UTIs que não tinha. E assim, a questão da pandemia, né, da crise sanitária que nós vivemos, estamos ainda, graças a Deus, acredito que passando, foi jogada toda a responsabilidade da falência da saúde ao governo federal, quando não era. Na verdade, assim, foi só a ponta do iceberg, mostrou a fragilidade do que todos nós cearenses conhecemos. Quem não conhecia a questão do piscinão do HGF? O conhecido piscinão que não tinha espaço para as pessoas ficavam nos corredores. Então, assim, a saúde também foi muito maltratada, né? Há um vídeo, não sei se você viu, o Carlos Rebouças e Carlos Marcelinho, do presidente do Sindicato dos Médicos, fazendo uma crítica na época, não sei em que ano foi aquilo, mas não faz muito tempo, em que ele criticando a contratação aí do grande show da virada, quando estava faltando nos hospitais equipamentos básicos, né? Então, assim, joga para a população que todos esses problemas das mortes, da falta de leito, é uma questão do governo federal, e quando na verdade não era. O governo federal só faz repassar os recursos. Quem administra, quem constrói o hospital ou não, é o Estado do Ceará. Sim. E nós estamos, como o professor bem disse aqui, se Deus quiser, saindo de uma das piores pandemias da história da humanidade, sem o senhor governador, ex-governador Camilo Santana, deixar um único hospital novo construído. Sem deixar nenhum legado dessa pandemia. Ao contrário disso, com 40% de desvio de verba que era destinada à pandemia para outras áreas, segundo falaram os órgãos oficiais que cuidam disso. Olha, eu não sou especialista nessa questão especificamente de saúde, mas você vê assim uma loucura. Você pega uma praça de esporte, destrói para construir um hospital. Que foi o presidente Vargas, né, o PV. O presidente Vargas, com 4 meses depois de desativar. Nós ficamos sem hospital e ficamos sem a praça de esporte. Quando você tem tantos equipamentos, Marcelo, a própria escolas que estavam fechadas que poderiam ser transformadas porque já tinha pavimentação, tinha parte hidráulica, tinha parte... Hospital, coisas assim que absurdo. Um hospital, pronto-socorro dos acidentados. Sim. Na Avenida Antônio Salles, com 100 leitos prontos, e o governador preferiu, junto com o prefeito, construir. Por quê? Porque será, né? Construir um gramado que era novo do PV, ser destruído, cimentado, para um hospital que ficou 4 meses, que não atendeu quase ninguém, não fez a diferença na pandemia. Isso aí a gente debateu muito aqui, né? Mas a gente tem que falar, Marcelo, sabe por quê? As pessoas esquecem. Porque agora vai se candidatar outro cargo aí. Um cargo que vai, se ganhar, vai ficar 8 anos nesse cargo. E aí o povo tem que lembrar do que foi feito. Ou melhor, do que não foi feito. Eu acho que o povo se esquece, né? Muito fácil, né, professor? É uma memória seletiva. Né? É uma memória seletiva. Né? Nós temos aí agora um candidato a presidente da República que assaltou o nosso país e está aí desbravando uma candidatura aí, né? Como se fosse o cara mais honesto. E ele usa o jargão do seguinte: eu fui absolvido pela justiça. Marcelo, me permita, me ver aqui uma coisa à memória, antes da gente entrar na questão federal, de eu falar de mais alguma coisa do governo estadual. Semana passada, certo? A nova governadora que está no lugar do Camilo aí, baixaram um decreto aí, que a priori, a esquerda é craque nisso. A priori o tema é bom, a priori o tema é uma coisa boa para você, cidadão. Proibição dos paredões de som. Mas se você se der o trabalho de ler o tal decreto é o quê? Canetada da governadora, certo? Canetada do Estado. Na verdade, esse decreto vai tirar empregos de centenas, quiçá milhares de pessoas. Porque no decreto, a esquerda é assim, ela não sabe regulamentar, ela sabe proibir.
Paredão, eu concordo que é um barulho que não deve ter jamais em área residencial. Mas quantas pessoas ganham dinheiro instalando aquilo? Quantas pessoas ganham dinheiro vendendo equipamento para aquilo? Quantas famílias dependem disso? Por que não criar, que já teve aqui, por exemplo, vou dar o nome, o Clube do Vaqueiro, ali no Anel Viário, foi um local destinado uma época para paredões. Você entrava lá dentro, quem tinha paredão, ia tocar lá dentro, cada um ligava seu paredão, é uma diversão, cada um tem a sua. E não atrapalhava ninguém, certo? Mas o pior, sabe o que é? É que nesse mesmo decreto, ela proíbe o carro volante de som. Um negócio que é centenário. Ó o carro do ovo! Ó o carro do sorvete! Aí o paredão pode. Ó, não, o paredão foi proibido. Mas no mesmo bolo, digamos assim, aquele cara que tem um carrinho, ou uma moto, ou até bicicleta, eu já vi, onde ele coloca um sistemazinho de som, com um microfone, uma músicazinha tocando. Ganhando pãozinho de aí cada sai, dia. olha aqui a floricultura tal, vai abrir, o restaurante tal está com uma promoção, o cara está sustentando sua família. Eu conheço um aqui, eu vou falar o nome dele, o Paulinho, lá na Messejana. O Paulinho na Messejana, ele trabalha com isso há 30, 40 anos, 30 anos. 30 anos quase, o Paulinho trabalha com o carrinho dele rodando na região da Messejana, fazendo propaganda da floricultura da esposa dele, de restaurantes, de bares, ganhando pão de cada dia, com um barulho que não atrapalha ninguém, é um carro que está passando no local, certo? Fora os outros que tem lá, o carro do ovo, o carro da pamonha, o carro da banana, o carro da... Quer dizer, a governadora, numa canetada, tirou o teu emprego. Tirou o ganha-pão desse cidadão, ela proibiu, porque o governo de esquerda ele não regulamenta, ele proíbe, como o professor bem recordou aqui da pandemia. Irresponsavelmente, durante 4 meses fechou tudo, mais de 4 meses um pouco, está aí a quebradeira de bares, restaurantes, hotéis, desemprego, pessoas que, eu duvido, se ela precisasse sair todo dia com um carrinho de som, para falar no microfone, ó, compra em tal lugar, para ganhar o almoço e a janta do outro dia, se ela baixava um decreto desse, proibindo e extinguindo esse posto de trabalho. Eu concordo com o Rebouças, eu acho que é uma falta de racionalidade, às vezes, nas tomadas de decisões, nas medidas de decisões políticas. Eu penso que você não pode fazer, colocar iguais os diferentes, né? Não há como você, a pessoa que tem um paredão, um investimento no paredão, você presume-se, não necessariamente, presume-se que a pessoa já tem um poder aquisitivo melhor, maior do que o vendedor ambulante que sai vendendo a sua pamonha, o açaí. Usado, acabado né? ali. Você desmantela aí um ganha-pão, uma fonte de renda de um pai de família, né? Ou de muitos pais de família. Muitos pais de família. Sendo que, observando que já abordamos aqui o apoio do Estado nem em saúde, nem em segurança, ainda tira o emprego do cidadão que está ali com a bicicletinha, com a moto, com a bicicletinha, com o carrinho de som, ganhando seu almoço, sua janta, trabalhando honestamente. O Estado não faz e nem é indutor para quem quer fazer, né? O que o Estado do Ceará deveria fazer? Eu governador do Estado do Ceará, o que eu fazia? Fazer o seguinte, você que tem um carrinho de som, você que tem a motozinha que você faz vídeo de propaganda, vamos criar um projeto para você poder comprar um carro novo. Porque a manutenção que você tinha com esse carrinho mais velho que você tinha aí, você agora vai ter lucro a não gastar com manutenção. Vamos dar uma isenção aqui de imposto, vamos dar incentivos fiscais, vamos facilitar a abertura dessa sua empresa, para você gerar emprego e renda, e não extirpar o emprego desse coitado que já trabalha com tanta dificuldade. E nosso governo federal, nossa eleição... O que você está achando desse quadro político? O que você falou? O Ceará está complicado, né? Nós estamos aí... Bom, eu não acredito primeiro nessas pesquisas, entrando logo direto no assunto. Eu não acredito nessas pesquisas ou nesses institutos. Para mim, eu acho que o presidente Bolsonaro está com uma margem grande à frente, né? Por mais que, desde o primeiro dia de governo, tentam derreter o capital eleitoral do presidente, através de vários segmentos, a grande mídia, parte do judiciário, enfim. Grupos políticos que acostumados com a velha política, eu acho que ele está bem à frente mesmo, sabe? E uma coisa interessante, eu até falei aqui em off com você, eu estava agora recentemente no restaurante, chegou um garçom que é muito conhecido, aí disse assim,
professor, o Lula vai ganhar, a nação está querendo ele de volta. Eu digo, por que você diz isso? Você viu a pesquisa aí como é que está? E aí eu devolvi para ele, sabe, Rebouças? Conhecia, de certa forma. E eu disse, você está vendo o Lula nas ruas? Porque quem não lembra você morou em São Paulo, lembra muito bem, eu acho que é dessa época, a chamada Caravana da Cidadania. Quando o Lula estava com a popularidade lá em cima, ele andando pelo Brasil todo com essa caravana, fazendo a festa. Né? Claro, você vai ganhar em cima do momento da onda que você está. Né? A onda era positiva, então ele andando o país todo nessa caravana. Onde é que o Lula anda hoje? Se ele sair hoje, ele leva ovo. Onde é que o Lula anda? Ovo na cara. Como é que está com os índices de aprovação lá em cima? Se ele não tem coragem, você não vê o homem andando. No mínimo, ele leva o nome de ladrão em todo canto que vai. No mínimo. Então, assim, há algo de estranho no reino da Dinamarca, né? O que o professor achou dessa união, o Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva? Tem que ir para não chorar? Rapaz, é tão esquisito. Não vou dizer que é esquisito, porque não sei se foi o Vigílio Távora, né, Bolsa? Me ajude aqui, o saudoso Vigílio Távora, o ex-governador, que disse certa vez que a política é a arte de unir os contrários. Né? Isso, foi isso. Então, assim, o pragmatismo, às vezes, na política, ela supera qualquer diferença ideológica, sabe? Aí a prova que só há interesse pessoal, né? Sim. E na verdade, professor, se me permite aqui um adendo, eu creio alguma divergência, lógico, ninguém pensa totalmente igual, mas não existia, nunca existiu essa divergência ideológica realmente, digamos assim, patente entre PSDB e PT. Pronto, guardando as devidas proporções, como nós estávamos falando aqui do Estado do Ceará, do governo das mudanças do Tajereissati e aí a família Ferreira Gomes, e agora você traz esse exemplo, é a chamada teoria da tesoura, né? É a teoria das tesouras, né? Fingimos aqui que nós estamos inimigos, mas na verdade aqui nós estamos nos completando. Mas eu acho que na época eles eram inimigos. Quem? Eu acho que o Alckmin Nunca foram. Sabe quem foi que começou a construir o porto? Que todo mundo fala, o Lula gastou milhões lá em Cuba, e é verdade, num salafrarismo contra o povo brasileiro, que necessita de saúde, segurança, de tudo. Gastou milhões num posto lá em Cuba. Sabe quem foi que começou essa construção? Fernando Henrique Cardoso. O Lula só fez terminar. Quem começou? É Marielle, né? O nome, Porto de Marielle. O teu nomezinho assim. Quem começou esse porto lá em Cuba a construir foi o Fernando Henrique Cardoso. Os ideais são mesmos, são socialistas, tá? Comunistas, que querem um controle social da massa e que, enquanto eles revezavam as cadeiras, estava tudo bem. Ficava naquele faz de conta, como o professor disse, né? A dança das tesouras, né? Faz de conta, aquele tricotaque toda firula, né? Falando mal do outro e não sei o quê, mas amigos. Só foi entrar um que verdadeiramente quebrou a roda, que verdadeiramente rompeu com a estrutura que eles tinham, já azeitada, rodando há muito tempo, que foi o Bolsonaro, que eles se uniram para poder ter o quê? A teta do Estado de novo na boca. O poder de novo, né? Não tenho dúvida disso, porque eu até fico imaginando o ex-presidente, o ex-governador Alckmin, médico, deve ter família, como é que o cidadão se expõe a tal ridicularidade? Amor à política, né? Ao poder, ao amor à política não. Ao poder, não tem idealismo nenhum, porque se você tem um idealismo, você tem um idealismo. É amor ao dinheiro e ao poder. Agora, E acreditando, né, na memória curta da população. Agora, assim, eu acho que ainda está muito recente todos os escândalos feitos pelo PT e, sobretudo, durante o governo do presidente Lula e da Dilma Rousseff, né, que eu acho que isso tem muito que se mostrar ainda, não está tão esquecido assim. Quando a campanha começar a aquecer, né, começar realmente a ter aí a propaganda eleitoral, nós vamos ter dois fenômenos. Vamos voltar a apresentar novamente o que o PT fez, refrescar um pouco a memória da população e vamos ter a oportunidade de mostrar o que esse governo, apesar de todo o boicote, toda a perseguição, tem feito durante esses 4 anos. Porque não é brincadeira o que esse governo fez com todas as dificuldades, com todos os percalços naturais e os percalços políticos internos que tentaram inviabilizar esse governo. Eu acho que tem muita coisa a se mostrar. Muita coisa a se mostrar que a população se prontificar, ficar diante da televisão e ver a propaganda eleitoral, você vai ter elementos suficientes para dizer assim, e a escolha nunca será não será tão fácil. A terceira via, para mim, ela não existe.
e nem vai decolar. Não A existe. terceira via, Não, tentaram, acho que foi nesse um... momento, Na verdade, a terceira via, professor, foi uma estratégia da esquerda mesmo, né, de tirar votos da direita. Você vê que a terceira via, ela não é, ela é o quê? Centro-direita. A terceira via nunca eles lançam o centro-esquerda. Por quê? Para não tirar voto da esquerda, tirar voto da direita. Só que, com o Moro, que não tinha um caráter, digamos assim, definido, né, sério, né, um cara em cima do muro todo o tempo, indo para o lado que melhor lhe aprovesse, ele já tinha rodou. interesse político lá atrás, né? Rodou, sim. Eu acho que Péssimo o Moro- juiz, o Moro- péssimo político. Ele já Rodou. tinha interesse político lá atrás. Foi aí que o Lula levou vantagem. Pela precipitação das canetadas dele no judiciário. É o que eu digo E quando eu falo, acabou gerando gerando a- estabilidade jurídica para a favor do gerando, na verdade, a possibilidade de desfazer o processo penal que foi feito contra ele. Não absolver, mas desfazer a questão processual. E eu dizia naquela época, olha, o que o Moro está fazendo, lá na frente vai ser ruim para o Brasil. Porque o STF vai ter subsídios legais para realmente desmanchar Você sempre o processo. disse isso, Rebouças. Sempre. Quando antes dele ser, nós gravamos, nós fazíamos antes. o programa da Jaque, você já dizia isso lá no programa, você dizia o seguinte, antes dele ser ministro da Justiça. Nem antes, era juiz ainda. Era juiz ainda. Agora- Ele não tinha nem condenado o Lula ainda. Das aberrações Está começando a dizer que está jurídicas fazendo aberrações jurídicas que vai causar problema. E que se diga de passagem, o Rebouças nunca foi a favor do Lula. Não, para mim o Lula é a personificação do mal. Para mim o Lula, tudo que é ruim, antibíblico, o Lula representa. Eu não quero o Lula nem como porteiro de um prédio. Agora, eu sou um professor de direito, sou advogado criminalista, entendo da lei e sempre dizia, olha, o que o Moro está fazendo. E as pessoas, muitas vezes movidas pela paixão, me criticavam. Ah, Rebouças, tu tá doido, tu tá virando Lula, tu tá virando PT. Eu disse, cara, não é isso, eu quero o Lula condenado, mas eu quero o Lula condenado de uma forma que ele não saia da cadeia. Condenar agora para lá na frente, lá no STF, de que adianta? Né? Então era isso que Rebouças, eu sempre sofro da mesma questão que você, assim. Eu estava até conversando aqui de novo, antes de começar o programa, dizendo assim, olha, essas eleições era para ser bem mais fácil se o Bolsonaro não trouxesse tantos, levantasse tanta bola para chutar contra ele, sabe? Porque, assim, a condução, às vezes, da fala do presidente Bolsonaro sempre gerou muita crise. Crise desnecessária. Por exemplo, eu vou lhe dar aqui a questão mesmo voltando novamente à questão da pandemia. Olha, se o presidente tivesse tido um pouco mais de jogo de cintura, não estou falando que ele não é inteligente, o que ele fez agora foi um checkmate que ele fez com o Supremo, ao meu ver, e dentro das quatro... Dentro da lei. Dentro da Dentro da lei. Constituição. Ali nada... Mas, por exemplo, essa questão da pandemia, como ele poderia ter capitalizado em cima? Mas é da natureza dele, né? Mas como ele poderia ter capitalizado isso? População, estamos juntos, sou solidário, vai a vacina, vamos trazer, mesmo eu não querendo tomar, mas vou dar para os brasileiros. Vamos pro segundo bloco, que o nosso programa nós vamos falar da guerra da Hungria e da Rússia, falar um pouco disso, que também é política. Fiquem ligados. Voltando aqui para o segundo bloco, professor, aproveitar a sua expertise no conhecimento político, como o senhor enxerga esse conflito Rússia e Ucrânia e qual a expectativa sua de acabar ou não? O que o senhor espera nisso? Olha, assim, Acho que o Putin vai avançar mais ainda, vai tomar a Hungria toda, o que o senhor acha? acho que não, eu acho que ali é uma questão... A verdade é assim, a boa parte da população da Ucrânia, né, são pessoas, são descendentes de russos ou que têm uma similaridade muito forte com a cultura russa, né? Sobretudo aquelas áreas que já se tornaram independentes, né? Assim, eu acho que a coisa é do jogo geopolítico mesmo, né? Assim, a Rússia ela quer ter a sua área de influência, né, no continente, sobretudo naquela região. E aí eu acho que eu particularmente acho que a manifestação do presidente da Ucrânia foi muito precipitado, né? Ao manifestar uma aliança com a OTAN. Assim, vamos pensar, vamos trazer um exemplo bem Você acha que ele já imaginava essa invasão da Rússia? O Putin? Não, o presidente da Ucrânia imaginava que o Putin poderia tomar essa atitude? Eu acredito que não.
Para associar com a OTAN. Eu acredito Qual que o Mas era objetivo dele? totalmente previsível. Era totalmente previsto, mas eu acredito que não. Acho que ele acreditava, na verdade, contar com apoio, Então, mas é aí por isso que foi buscar. talvez. mas o apoio não veio. Porque a OTAN sabe que a Rússia não brinca. Ou seja, eu tenho uma propriedade que de repente uma pessoa começa, o meu vizinho, a se fortalecer muito, né? Com pessoas que são contrárias a mim, ou a minha forma de viver. Quem é que não vai se resguardar? Quem é que não vai se proteger? É um processo natural. Infelizmente, foi reeleito agora, né? Há poucos dias, o presidente da França, Emmanuel Macron. Infelizmente. Porque aquele cara representa tudo de ruim que a Europa tem. Quando o Emmanuel Macron disse, juntamente com outros líderes mundiais, que a Amazônia, quis dar a entender que a Amazônia deveria ser de jurisdição internacional e não do Brasil, quem ficou do lado do Brasil chama-se Vladimir Putin. O Vladimir Putin disse negativo, a Amazônia é do Brasil. Do mesmo jeito que aqui a Sibéria é minha. Que eles também que tinham interesse na Sibéria. Ele disse, venham para a Sibéria. Venham para a Sibéria que vocês vão ver o que vai acontecer, porque eu não sou igual ao Brasil, não. Isso o Putin disse. Agora, o que você acha? Ele vai querer dominar o país todo ou só uma faixa? Não, ali é o seguinte, ele era totalmente previsível, né? Esse presidente da Ucrânia talvez não tinha essa previsão ou talvez não chegou a esse entendimento antes de fazer a besteira porque ele era um piadista, nunca foi um político, nunca foi uma pessoa que tratava de assuntos sérios. É como você pegar aí um humorista aqui do Brasil, de tiririca para cima e colocar como presidente da República. O resultado que a Ucrânia conseguiu não foi palhaçada nem risada, foi choro e bala. Eu acho que foi também muito essa questão mais simbólica, sabe? Assim, olha, vamos dar aqui o recado para os demais. Manifestou-se? Vamos entrar de uma forma contundente, forte, vamos mostrar que... Se olhar geograficamente, é muito interessante a faixa que ele já dominou para ele, para a Rússia. Sim. Pelo porto, pelo... E ele já tinha avisado em 2000 e... não me lembrei o nome, a data, porque ele anexou a Crimeia. 2016. 16, né? O que ia anexar a Crimeia? A Crimeia era um estado ucraniano, já a parte do estado ucraniano, e que começou essa movimentação da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é inimigo da Rússia, formado por países inimigos da Rússia, chegando perto do território russo, por meio da Ucrânia, e ele, demonstrando força, fez o quê? Ei, esse teu estado aqui é meu agora, é meu, anexou. Anexar isso, ele tomou na marra. Ele tomou na marra um estado de um país, mostrando que tem força para isso. E aí a população vai e elege um palhaço para presidente, que esse cara é um palhaço, com apoio de outros aí, que não estão nem aí se vai acontecer a terceira guerra ou não, eles querem é poder, como Emmanuel Macron, como o presidente aí a presidente da União Europeia, aquela Ursula von der Leyen lá, tá nem aí pro povo, tá nem aí se vai ter terceira guerra. Justamente do mundo é essa, né? Terceira guerra. Do mundo, do cidadão. Mas esses poderosos estão nem aí não. Eles lucram com a guerra. Eles não estão nem aí se vai ter guerra não. Tu acha que o presidente da França está preocupado? Ele quer a guerra. Mas eu acredito que fica uma coisa localizada, viu, Rebouças Marcelo? Eu não acho que não. Você acha? Eu acho. Você eu acha, acho Rebouças? É porque os Estados Unidos não vai se meter. Os Estados Unidos não vai se meter. Quando foi ao contrário, na época da crise dos mísseis em Cuba, que foi ao contrário, que foi Rússia chegando perto do território norte-americano, né? O presidente americano, na época, o que foi assassinado, o Kennedy, auxiliado pelo irmão dele, foi o irmão dele que fez toda a estratégia para não ter a guerra, foi quem trabalhou nos bastidores. Eles endureceram e a Rússia recuou, tirou os mísseis lá de Cuba. Agora é a mesma coisa, agora a Rússia endureceu e os Estados Unidos não vai endurecer, não vai. Você acha que os Estados Unidos vai ficar em cima do mundo? Não vai ficar na dele. Aí você acha que a Rússia vai dominar o resto do país, da Hungria? Ela vai, tem que haver uma rendição, esse palhaço desse presidente ucraniano já era para ter tratado de uma rendição faz muito tempo, para poupar a vida do cidadão ucraniano, ver uma retirada paulatina do exército russo do seu país e reconstruir o seu país, inclusive com a ajuda da Rússia. Das pautas de reivindicações de ambos os países, a Rússia a ideia da Rússia é colocar um governo pró-Rússia. Não é a Rússia tomar o país, o território. Ele quer colocar um governo pró-Rússia, mas que a Rússia diga lá, olha, estamos aqui, a área de influência, somos nós que ditamos. Não é como foi feito com os territórios. A resistência, vocês acham que essa resistência, professor, é uma resistência mais do patriota em si? Porque eles estão resistindo, né?
Uma questão de patriotismo? Eu tive vendo uma reportagem, assim, a Rússia já poderia ter tomado em 4 dias, né? E o que a grande mídia mostra que estão atacando hospitais, estão matando civis, na verdade o grande cuidado do governo russo, a partir dessa ótica, né? E essa demora desse conflito... É fazer de forma cirúrgica, se né? dá de forma cirúrgica. Não por mais que a grande civis. mídia não diga. Agora morre, né? Acaba morrendo civis. É guerra, né? É guerra. Mas Agora, se eles é quisessem, exatamente isso. Se a Rússia estivesse invadindo, como a mídia diz, sem ligar para civil, sem ligar, eles já tinham tomado o país todo. 3 dias no máximo. O negócio é que eles estão entrando de uma forma a não ter mínimo de dano colateral, que é chamado na guerra, que é a morte do civil. Mas está tendo, né, Rebouças? Está tendo. É guerra, amigo. É guerra. Tem um ditado que diz, venha na guerra que morre não se enterra. É guerra. Eles quiseram a guerra. Né? Eles quiseram, como se viessem invadir a Amazônia. Imagina aí, França, Estados Unidos, querem invadir a Amazônia para tomar mesmo. Tomar. O mapa do Brasil agora fica recortado, não tem mais Amazônia. A gente ia fazer o quê? Dar de mão beijada? E olha, e não duvide que num futuro próximo isso aconteça, viu? Com certeza. Com esse discurso do Macron, porque está ali com a Guiana Francesa ao lado. Então, assim, daqui a pouco você pode acontecer isso com relação... Mas não pela preservação do meio ambiente. Jamais, né? eles estão bem para isso. Eles querem arrancar cada grama de mato da Amazônia para pegar o minério. A riqueza está lá embaixo. Eles querem arrancar qualquer planta da Amazônia, tocar fogo na Amazônia para pegar o minério que está embaixo. É isso que o Macron quer, é isso que a Ursula von der Leyen quer, que é a presidente da União Europeia, e os outros presidentes, tirando o Vladimir Putin. Porque o Vladimir Putin disse que estaria do lado do Brasil, no caso desse. Exato. Ele declarou isso. Disse, defendeu, né? Ele não falou com essas palavras. A única preocupação... Mas ele falou, não, a Amazônia é do Brasil, a não é única preocupação não. que eu tenho é em relação aos civis, porque morre muita gente. Mas guerra é guerra. Entendeu? Guerra é guerra. Até idealismos pessoais, às vezes. Mas, Maciel, se eu lhe disser que o ser humano ama a guerra? Olha, o que tem de gente se alistando, foi criada uma legião estrangeira. Voluntários. O exército da legião estrangeira é famosíssimo, né? Pois criaram um exército de legião estrangeira só para lutar na Ucrânia. Tem milhares e milhares e milhares de europeus que já se alistaram e estão indo para a guerra. Por quê? Porque querem participar de uma guerra, amam a guerra. É tão bom que esse pessoal aqui das facções fossem, né? Rapaz. Todos se alistassem todos e fossem para a guerra, né? Mas eles não querem, eles querem ganhar eles dinheiro. querem mandar aqui, não quer guerra não, né? Aliás, eu acho que ninguém quer guerra, né? Eles querem. É complicado. Mas, Rebouças, um questionamento aí. Não, professor, partindo agora, aproveitar aqui o seu conhecimento mais amplo, né? Como é que... Eu vi um dia desse um indivíduo da esquerda dizendo que lastimava muito que as igrejas no Brasil estivessem tomando um lado na política, né? Que, claro, todo mundo sabe que hoje mais de 1/3 da população brasileira é evangélica e a grande maioria dos evangélicos apoiam o presidente Bolsonaro devido às suas pautas de família, pátria, contra aborto, pró-vida, contra a liberação de drogas, né? E, ao mesmo tempo, a esquerda, lá em 1971, junto com Leonardo Boff e outros, fizeram ali, na base de eclesiástica da Igreja Católica, a famigerada Teologia da Libertação, onde o PT saiu dali, né? E agora, como está do lado, a maior parte, né, das pessoas cristãs está do lado do Bolsonaro, eles vêm com esse discurso. Como é que o professor vê, sei que o professor é formado em teologia também, como é que o professor vê essa participação do cristão como cidadão e das igrejas como entes religiosos participar e como deveria ser essa participação? Bom, Rebouças, eu acho assim que independente do Bolsonaro estar hoje na presidência, hoje eu acho que o segmento evangélico, cristão, né, boa parte também do pessoal da Igreja Católica, eu penso que foi pela destruição dos valores que nesses últimos anos, nessas duas últimas décadas, vem acontecendo. Por exemplo, eu tenho hoje muito cuidado, quando eu estou em sala de aula, no que falo e da forma como vou dizer alguma coisa para não ter uma interpretação equivocada. Questão de conceitos, né? Simples conceito como você falar escolha ou opção. Né? Uma determinada instituição que eu dou aula, eu falando lá entrou nessa questão nessa questão do homossexualismo. E aí eu utilizei a questão da escolha, né?
E aí uma moça levantou a mão lá e disse, professor, o senhor, desse jeito, sem exagerar, o senhor é homofóbico. Eu digo, eu sou homofóbico? Dentro da sala de aula? Eu digo, eu sou homofóbico? Aí ela disse, sim, eu sou homofóbico. Mas por quê? Porque eu falei a questão de escolha, de opção e não escolha. E quando você faz uma escolha, você não toma uma opção. Então vamos discutir a questão semântica aqui, mas você já me taxar de homofóbico, você já me viu nas ruas molestando uma pessoa que Ou tem mesmo na própria sala de aula, uma orientação com sexual que diferente da exato, minha? Né? Cada um faz do seu corpo o que quiser. Mas na hora que você... Então, assim, começa uma sociedade em que os valores... E aí, para alguns, a questão de valores é questão de cafunice. Não, valores para mim é uma sustentação da sociedade. Com certeza. Uma sociedade que começa a perder os pilastros da sua questão moral é uma sociedade extremamente fácil de ser dominada. E isso é uma estratégia da esquerda. Vamos acabar com os valores, derrubando esses valores, muito mais fácil de você dominar as pessoas. Você não tem que se agarrar. Deus morreu. Família acaba-se, né? E aí tantos outros valores que a sociedade coloca. Então, assim, eu acho que o fruto desse crescimento, desse levantamento da população cristã, se deu em função do que vem acontecendo. Porque, na verdade, uma questão é você conviver com o diferente. Uma coisa é você querer impor esse diferente como uma verdade. Esse que é o grande problema. Esse é o grande A problema. esquerda é totalmente intolerante. A esquerda não suporta quem pensa de forma divergente dela. Não é à toa que na França, na Revolução Francesa, eles criaram a guilhotina, que era para cortar a cabeça de quem pensasse diferente deles. Inclusive o cara que inventou a guilhotina foi guilhotinado. No partir do momento que ele abriu a boca para falar algo contrário àquele governo. Então, a esquerda, ela é craque, professor, como você disse aí, esse exemplo fantástico. A esquerda, Marcelo, ela é craque em distorcer sentido das palavras. E nós vamos aceitando, o problema é esse. Coisinhas pequenas no dia a dia. Quer ver um exemplo? Boa noite, telespectadores. Pronto. Eu já me dirigi a homens e mulheres que estão nos assistindo. Porque na língua portuguesa, né? Essa palavra masculina se refere a homem e mulher. Né? Boa noite, senhores. Boa noite, público. Né? Aí você vem aqui e a pessoa tem que falar brasileiros. Quando eu falo brasileiros, já estou me referindo a toda a população brasileira. Eu não tenho que falar brasileiros e brasileiras, senhores e senhoras, telespectadores e telespectadoras. E quando você vai caindo nessas armadilhazinhas do cotidiano deles, por exemplo, homofóbico. Olha o sentido que eles inverteram na palavra homofobia. Semanticamente, o que é homofobia? Pela palavra, não é a pessoa, o gay, que teria que ser protegido de quem ele chama de homofóbico, não. A pessoa que tem homofobia era para ser protegida do gay, porque aquela pessoa que tem homofobia, ela tem uma fobia, um medo, um pânico terrível de gay. Ninguém tem esse pânico, não existe homofobia. Não existe. Fobia é medo, como uma pessoa que tem claustrofobia. Ela não pode ficar trancada no elevador. Ela não pode fazer um exame de ressonância magnética, porque ela entra em pânico. Então eles usam essa inversão de jogo de palavras para escravizar o cidadão. Aí você não pode usar palavras como opção. Você não pode usar palavras como tolerância, porque eles invertem. Para nós o que é tolerância, para eles é intolerância e vice-versa. Não, e o pior... Que a forma que eles nos dirigem é a forma certa e tem que ser aceita. Senão eles ficam truculentos. Como aconteceu com a sua aluna. Sim. Se acham no total direito de te ofender numa sala de aula. Não tem nem sequer a educação. Respeito de A educação e falar, professor, eu gostaria que depois da aula... Sim. Nós pudéssemos bater um papo sobre isso. Não, mas quer se aparecer... Quer se impor, que levantar a bandeira o quê? Esquerdista, nazista, é isso aí que eles querem. Mas você traz outra questão, Marcelo, que é interessante. Eu nunca, me diga aqui, vocês aqui, os dois, agora eu vou fazer o papel agora do entrevistador. Qual foi o país, qual é a sociedade, qual é o time, a equipe, qual é o treinador, quem é o profissional de sucesso que ele não trabalha com disciplina? Qual é a sociedade que, se você não tem disciplina, não se desenvolve? Não, se não tem disciplina, não tem sociedade, não há
Não, a organização social, vamos dizer assim. E a disciplina Um não... dos princípios da organização social, do respeito, é a disciplina. E a disciplina não está vinculada ao autoritarismo. É disciplina. São regras que devem ser estabelecidas e devem ser cumpridas. Hierarquia. Que tem desde que você nasce. É outra coisa que a sociedade está acabando. A nossa sociedade está acabando com a questão hierárquica. Você perdeu a... Pode parecer uma questão apenas de etiqueta social, mas não, é valores. Bom dia, boa tarde, como é que está o senhor, como é que está a senhora? Por favor, sente-se. Sabe, essa coisa da gentileza, perder hoje o jovem... É engraçado, eu em sala de aula às vezes fico vendo o comportamento e não condeno a eles, condeno a família. Porque aí o Sartre que diz, né, o que faz o homem e o que fizeram dele, né? Nós somos resultado do que nossas famílias... Agora, estamos vivendo numa sociedade que tudo isso é colocado como cafona, careta, retrógrado. O Lula disse agora, semana atrasada, né? Companheiro, nós temos que acabar com essa história de família. Família é algo retrógrado pro Brasil. Como é que um animal daquele abre a boca para dizer que família é algo ultrapassado para o Brasil, se os valores que sustentam a sociedade estão na família? O pilar social é a família. O que eles querem, Marcelo, é que a pessoa às vezes não tem conhecimento disso, mas procura no YouTube. Os ideólogos do PT, da esquerda, os pensadores dele, tem lá vídeo deles, dizendo que querem sim, com todas as palavras, acabar com a família cristã. Querem sim a legalização do incesto, que é a relação sexual entre mães, filhos, pais, filhas, irmãos, irmãs. Tem ideólogo do PT falando isso no YouTube, em palestra entre eles, com presença do Lula e tudo mais. É o que eles querem. Eles querem acabar com o julgamento moral. O que é o julgamento moral? Ei, cara, é errado uma mãe manter relação sexual com o filho. É errado um pai manter relação sexual com a filha. Eles querem abolir esse julgamento moral. Eles querem o tudo pode, o vale tudo, é proibido proibir, da década de 70 lá em Woodstock, que hoje reverbera na sociedade em 2022, com essas pessoas que querem o proibido proibir. Agora, interessante, vou só fazendo assim, em cima do teu comentário, que essas sociedades que hoje são chamadas sociedades comunistas, né? Na verdade, são ditaduras de Estado, né? Esses países fizeram o mesmo princípio, abriram demais, liberaram demais, quando tomaram realmente o poder, eles fecharam tudo. Então, assim, é um discurso falacioso. Dá liberdade, solta a corda. Quando a população acredita esse é o governo que eu quero, é o governo que me dá liberdade. Assuma. Conheça a história de Che Guevara. Vê como é que Guevara tratava os homossexuais. Não, nada deu certo com esses caras. Como é que está a China hoje? Como é que tratava? Como é que eles tratam a liberdade, a imprensa, o homossexualismo? Vou dar um exemplo aqui, dentro do que o professor falou. Se você for na China, na Coreia do Norte, Cuba, não tem uma União Soviética, a Rússia. Lá não entra essa história de ideologia de gênero, não. Lá, negócio de ideologia de gênero é morte ou cadeia. Coreia do Norte, vai lá. É morte ou cadeia. Vai lá, 2 machos andar de mão dada na Coreia do Norte. Vai lá andar de mão dada na Rússia. Ninguém vai longe, não. Venezuela, caindo os pedaços aqui com Maduro, é a mesma coisa. Eles não aceitam, não entra esse negócio de ideologia de gênero, não. Essa abertura que nós, enquanto Ocidente, cristão e tudo, vão aceitando tudo não, sabe? Quando um cara vai dar sua opinião, a Constituição Federal me garante a livre manifestação do pensamento e da convicção religiosa. E aí o cidadão brasileiro está tão oprimido que quando ele vai dar uma opinião sobre essa questão de ideologia de gênero, homossexualismo, sim, homossexualismo, porque eu sei que tem gente aí que vai estar dizendo homossexualismo não, homossexualidade, porque o sufixo ismo remete à doença. Então socialismo é o quê? É doença? Né? Então, quando você vai falar de homossexualismo, sempre o cara já se defendendo diz, olha, eu não tenho nada contra, olha, eu tenho amigos gays, pois eu tenho tudo contra, porque é pecado. Tá? Ter contra não quer dizer que eu vou sair por aí batendo em gay, em lésbica, e eu não vou aceitar que ele queira invadir a minha casa. Eu não vou aceitar que ele queira impor um banheiro de macho e fêmea tudo junto no colégio do meu filho. Tá? Então eu tenho tudo contra, é pecado. A minha fé diz que leva ao inferno, quem pratica tais coisas vai para o inferno. Tá? Aí é entre ele e Deus, eu não tenho nada a ver com isso. E também, eu tenho um amigo gay, não. Tenho colegas conhecidos, mas amigo não. Porque são valores totalmente inversos daquilo que eu quero dentro da minha casa, dentro da minha família. Então nós temos que ter a liberdade de falar isso, porque isso sim é tolerância. Eu tenho condições de sentar numa mesa, jantar,
conversar com o espírita, com o candomblé, com o macumbeiro, com o gay, com quem for. Todos que eu falei aqui são contra a palavra que a minha religião determina, cristã. A palavra de Deus, a Bíblia, fala, é contra todas essas práticas. Mas me ensina a ser tolerante, a conversar com cada um deles sem ter nada contra pessoalmente. Mas eles não. Eles vêm logo com agressão moral, primeiramente, e depois eles partem para agressão física. Esse que é o grande problema. Eles querem ser respeitados, mas não respeitam. Isso. Esse é o grande problema. Eles não respeitam o contraditório, ou seja, querem ser respeitados nas suas opiniões. E isso a tendência é piorar. E os guetos? E os locos privilegiados? Professor Hamilton Vale, o seu professor universitário, conservador, sim. Por que eu tenho que ser de esquerda? Só pelo rótulo de ser professor universitário eu tenho que ser de esquerda? De onde? Onde é que está isso? Você deve passar pela mesma situação por ser bom professor. Passei, mas como é que é? O pessoal sabe que eu sou meio... Tá entendendo? E eu conheço muitos professores, hoje já começa a ter um movimento de professores de conservadores, de direito, mas eu conheço muitos... Que é muito raro, né? Eu conheço muitos colegas que dizem, eu penso, eu não sei o quê, eu digo, pois se posicione. Mas é a questão do politicamente correto. É melhor ser o politicamente correto, mesmo você não concordando, mas é o chamado jogar para a galera, do que você assumir uma posição. Estou muito feliz, desde o dia que disse, rapaz, eu não concordo com essa forma de pensar da esquerda, com o socialismo, com o marxismo, eu não acredito nessa forma, historicamente já foi comprovado, e acredito, sou um liberal, do ponto de vista econômico, né, e conservador em alguns princípios que eu acho que, para mim, é questão mesmo de sustentação de uma sociedade. Eu acho que poderia ter até as divergências, as opiniões, as ideias, mas que fosse respeitada a família, a opinião de cada um. Essa questão do banheiro eu acho ridículo, isso não pode, eu acho que nunca pode poder misturar isso, é uma coisa que é uma coisa notória. É antinatural, o homem, o macho não fica dentro do mesmo banheiro. O professor estava até contando um fato na faculdade. Foi. Lá na instituição foi assim, uma senhora, né? Uma pessoa comum, a zeladora, e aí um rapaz, um travesti, foi entrar no banheiro feminino, ela disse, opa, você não pode entrar aí não. Eu posso, não pode, aí ficou aquela discussão toda, e aí o caso acabou chegando lá na direção, ele já chegou com a portaria, na época era, acho que é da portaria. Ministério, acho que era do Ministério dos Direitos Humanos, aí me apresentou e eu chamei a senhora e disse, olha, vamos fazer o seguinte, para a situação tive que contemporizar, olha, diante da situação, peça desculpas ao rapaz, diga que vocês não vai mais acontecer isso, chamei os dois na sala, né? Só que eu estava falando aqui para o Marcelo, na cabeça dela e nos valores dela, era tão difícil entender aquilo, que ela ficou de cabeça baixa e ficava, eu estou te pedindo, e querendo rir, sabe? Mas o rir dela não era o riso da ironia, porque eu acho que era de um misto de indignação, de nervosismo. Estava certa ela. Porque na cabeça dela isso não estava certo. E não está certo na cabeça de ninguém, professor. Isso aí, na verdade, a pessoa acaba cedendo, até acontecendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que colocaram em uma cidade lá, eu não lembro agora o nome, vou faltar com o nome, onde colocaram banheiro misto nas escolas e o número de estupro de crianças aumentou de uma forma que o próprio governo municipal voltou atrás e acabou com os banheiros mistos. Isso não pode ser aceito. Tome postura, tome posição. A Constituição lhe garante a livre manifestação do pensamento, da convicção religiosa e do pensamento filosófico. Então você é livre para dizer eu não concordo e acabou e ponto final. Agora, essa semana passada, um norte-americano foi indenizado em $400 mil, tá? Porque um professor, porque ele não aceitou essa história de nome social lá dentro de onde ele ensinava, não lembro agora se era universidade ou se era colégio, que lá o college é a universidade, né? Eu não lembro agora o que era, mas ele não aceitou aquilo, foi parar na diretoria do local e depois virou um processo. E ele ganhou $400 mil de indenização. Bom, Rebouças, acabou o nosso tempo, o papo tá bom, mas suas considerações finais aí. Se você quer ver mais sobre esse tipo de pensamento, que é o meu pensamento de direita, cristão, conservador, no Instagram é carlosrebouças.advogado cristão. Que Deus te abençoe. Professor, suas considerações. Quero agradecer ao convite. Café com pimenta. Opa, rapidozinho. Café com pimenta eu comecei na época da campanha para prefeito agora, lá em Sobral, concorrendo contra os Ferreira Gomes.
E eu digo, como é que eu vou contribuir? Vou começar aqui. Eu era totalmente distante de redes sociais. Criei um Instagram para mim e comecei a fazer as minhas matérias. E um amigo meu disse, rapaz, isso sempre era no café da manhã. E ele disse, rapaz, bota o nome dessa tua coluna de café da manhã, da tua coluna, horário do café da manhã, de café com pimenta, porque a bicha é quente, né? E eu disse, tá, boa ideia. Jogou e tá aí crescendo devagarzinho. Café, underline, com, underline, pimenta. É só seguir lá que você também vai compartilhar também. Valeu, então.